Pessoal, tudo bem com vocês? Neste sábado, Eduardo Cudê completa 100 dias de Internacional. E cabe uma análise do que foi o nosso treinador até agora. Até o momento, imagino eu, aprovado. Mas uma análise do que aconteceu, dos percalços, das evoluções e do que a gente pode esperar de agora por diante do nosso treinador. Agora por diante, quando voltar, especialmente, a gente não sabe ainda quando, né? Todo mundo inscrito aqui no canal? Todo mundo inscrito. Muito bom, muito legal. Dando joinha, não esquece de dar joinha. E vem comigo, vamos acompanhar o que eu tenho a dizer para vocês. Não quero aqui fazer um relato de números, porque os números estão aí. São 15 jogos, 7 gols tomados, um aproveitamento superior a 70%. Não é disso que eu quero falar. Eu quero pegar as entranhas do processo para a gente entender o Eduardo Cudê e por que ele está dando certo até agora, tá bom? Vamos começar dizendo o seguinte: o Eduardo Cudê acertou com o Inter em novembro do ano passado. Ele acertou ainda técnico do Racing e não admitiu de forma alguma que se falasse alguma coisa dele como técnico do Internacional. E assim foi. O Internacional foi encerrando com o Zé Ricardo o Campeonato Brasileiro, ele encerrando o seu compromisso com o Racing lá, porque ele não abria mão disso, mas obviamente que paralelamente ele começou ali, no momento em que fechou com o Inter, uma análise do que o Inter tinha e do que o Inter ia fazer. E do que o Inter queria fazer. Um bastidor para vocês. Quando do acerto com o Internacional, em determinado momento depois do Inter explanar algumas situações, o Eduardo Cudê perguntou aos dirigentes do Inter que estavam lá, o Roberto Melo e o Rodrigo Caetano. Perguntou o seguinte: o que vocês querem de mim? Por que vocês estão me procurando? E a resposta dada foi: nós queremos uma ruptura. Nós queremos que tu vire ao contrário a maneira do Inter jogar e que a gente passe a ter uma nova filosofia a partir da tua chegada. O Cudê adorou isso e por isso ele aceitou. O Cudê chega no Internacional já com conhecimento de grupo e já tendo indicado os jogadores para que o Inter contratasse. Ele fez uma análise inicial de grupo, inclusive com algumas indicações de jogadores que poderiam sair, e saiu muita gente, saíram mais de 20 jogadores, quase 30 jogadores, todos estes passaram pelo crivo do Cudê. E as contratações também passaram por ele. Ele fez alguns pedidos especiais naquele começo. Lá atrás, ainda quando era técnico do Racing, ele pediu 3 jogadores. Ele pediu o Musto, que foi a primeira contratação do Internacional. Ele pediu o Nátio Fernandes, que o Inter fez todos os esforços, fazendo uma proposta de 9 milhões de dólares ao River Plate, e não houve evolução porque o Nátio acabou ficando lá e queria ficar lá. E pediu o Servi, Franco Servi, que é do Benfica hoje e que o Inter praticamente contratou no começo do ano, acertou tudo com o jogador, encaminhou com o Benfica o empréstimo de 1 ano e o Benfica desistiu. E ainda há a possibilidade, quem sabe, na sequência desse jogador vir. Mas o Inter fez todos os esforços. Mas o Inter contratou outros jogadores importantes que também passaram pelo crivo do jogador. Pois bem, chega Cudê no Internacional, começa o trabalho, ele chama atenção nos trabalhos físicos da pré-temporada e técnicos, especialmente táticos, porque ele começou a mostrar que ele queria um time de muito toque de bola e muita intensidade. Todos nós ficamos com a expectativa de ter um time do Inter jogando para frente, porque é assim que o Cudê sempre jogou, né? Pois bem, o Internacional vai para o seu primeiro jogo contra o Juventude em Caxias do Sul. Se imaginava time titular, mas não foi. Foi um time alternativo. Só que já nos chamou a atenção. Apareceu de repente o Marcos Guilherme, que foi atacante a vida inteira, jogando na meia. E ali nós, opa, esse é um treinador que realmente está querendo alguma coisa diferente. Nós vimos de cara, o Inter ganhou aquele jogo e a partir dali nós vimos. Obviamente o começo de trabalho teve instabilidades. Obviamente no começo de trabalho o Cudê foi fazendo experiências para encontrar cada jogador para executar cada função. E isso é importante. O modelo é o mesmo de sempre. Ele veio com esse modelo dentro de uma caixa e decidiu implementar esse modelo no Internacional. E ia encontrar os jogadores para fazer isso. Tentativas não deram certo, algumas não deram. Ele, por exemplo, idealizou quando chegou o Nonato para fazer aquela função de meio campo que o Edenilson faz hoje. E o Nonato nos primeiros jogos não deu resposta. O Internacional foi conduzindo as coisas, teve alguns problemas defensivos no começo, corrigiu, tanto que hoje é uma zaga pouquíssimo vazada. E de repente, em meio a este processo, vem o clássico Grenal, em que nós perdemos em casa. Fizemos um primeiro tempo muito ruim, melhoramos muito no segundo, mas perdemos. E a cobrança acabou sendo muito forte. Não interessava muito o Campeonato Gaúcho naquele primeiro momento. O Cudê sabia que tinha um grande desafio que valeria o seu trabalho no Inter, que era a Libertadores da América, mais especificamente ainda a pré-Libertadores.
O Kudê sabia que 7 dias depois de fazer a estreia no Internacional, ele começava a disputar durante todo fevereiro 4 jogos de uma pré-Libertadores que, se passasse, era obrigação, e se não passasse, era crise determinante que sabe-se lá o que ia fazer com a sequência do seu trabalho. O que o Kudê faz em determinado momento? Ele decide não mudar o modelo de jogo, mas colocar algumas peças de segurança, especialmente uma que contou com uma crítica muito grande de todos: Rodrigo Lindoso, na abertura do meio-campo, fazendo um processo que deveria ser de saída de bola, mas que o Lindoso não fez. Nós tratamos isso como um erro. O Internacional na pré-Libertadores não tomou gol, mas era um time que tinha alguma dificuldade de chegar na frente com naturalidade. Com o Lindoso, nós passamos. Depois do jogo contra o Tolima, no estádio Beira-Rio, uma entrevista esclarecedora do técnico do Inter. O Eduardo Kudê, quando perguntado, e já tinha sido perguntado antes sobre o Lindoso, e tinha dado algumas explicações, mas ele foi muito claro. A partir de agora, quando passou da pré-Libertadores para a fase de grupos, eu tenho margem de erro. E agora eu vou colocar o time que eu quero. Ele deixou claro que ele mesmo sabia que não era o Lindoso que tinha que executar aquela função. E a partir dali, o Internacional começou a mudar. A partir dali, o Edenilson, que é um jogador muito mais adepto a esta saída de bola, apareceu por ali, e o Kudê encontrou o time do Internacional. Tivemos grande atuação contra a Católica, tivemos um jogo muito bom contra o Grêmio, na Libertadores, jogando na Arena OAS, e o Kudê mostrou a todos que tinha encontrado o time. Não tomamos mais gols, passamos a ser seguros defensivamente, o processo ofensivo começou a acontecer. O Internacional, em 2 jogos, contra a Católica em casa e contra o Brasil de Pelotas no estádio Beira-Rio, concluiu 50 vezes a gol e fez 5 gols. Ali nós vimos que o Kudê tinha realmente implementado o seu processo, a sua ideia de jogo. O modelo de um líbero, de zagueiros que saem, de um primeiro volante de meio campo de saída de bola, de 2 meias de chegada na área, de 2 alas de chegada na área, mas que também sabem defender, e de 2 homens na frente. Tentou em determinado momento, pela sua qualidade, pela sua história, por tudo que pode dar, o D'Alessandro. Ele foi muito inteligente. Ele tentou encontrar um lugar para o D'Alessandro no time, que não seria no meio-campo, porque a intensidade não aconteceria. A roda gigante não rodaria com o D'Alessandro no meio-campo, porque o D'Alessandro é um cadenciador, qualificadíssimo, mas um cadenciador. E não era isso que ele queria ali. Ele coloca o D'Alessandro mais à frente, boas atuações do D'Alessandro, que voltava por vezes, mas em determinado momento ele queria mais ainda especificar aquele modelo dele. E aquele modelo dele envolvia algumas coisas diferentes. E essas coisas diferentes também passaram pela entrada do Thiago Galhardo no time, com o D'Alessandro segurando um pouco no banco de reservas. O Kudê, desde que chegou no Internacional, foi evoluindo, avançando, e em muito pouco tempo, em 1 mês e 15 dias mais ou menos, ele deu a nós colorados toda a esperança de que nós temos chances de títulos importantes na temporada. Ele fez tudo funcionar em muito pouco tempo. São 100 dias do Kudê no Inter. Alguns dias nós estamos parados, mas 100 dias em que o treinador mostrou que o time funcionou, que ele conseguiu implementar o que nós esperávamos e o que ele queria. Então, a partir de agora, quando houver a retomada, e vai haver logo, se Deus quiser, nós teremos a sequência deste trabalho muito bem executado por este treinador, que encanta o centro do país. A imprensa do centro do país está encantada com o trabalho do Kudê, porque é realmente uma forma muito bonita de jogar. Uma forma que, em determinado momento, quando ele estabeleceu um time de segurança na pré-Libertadores, foi taxada como retranca para aqueles que não entendem de futebol. E alguns da imprensa, inclusive. Mas se sabia que o que ele queria, em seguida, estaria implementado. Eduardo Kudê, o técnico do Internacional, chegou em Porto Alegre sem conhecer o grupo por completo, chegou em Porto Alegre sem conhecer, sem saber quem executaria as funções do time, chegou em Porto Alegre sem conhecer a cidade, numa nova cultura, com toda a necessidade de adaptação, e em muito pouco tempo, ele conseguiu fazer do Internacional um time absolutamente competitivo. A ponto de a imprensa do centro do país, e eu concordo com ela, dizer que hoje o Internacional tem o 2º melhor futebol do país, só atrás do Flamengo.
Nós temos vários times com trabalhos executados há bastante tempo que não conseguiram isso nesse começo de temporada. Em tão pouco tempo está jogando tão bem. O Eduardo Cudê conseguiu isso no Internacional. Em tão pouco tempo. Eu sublinho isso porque eu imagino o que este Eduardo Cudê pode fazer tendo mais tempo de trabalho e mais tempo para as coisas acontecerem. Valeu, até mais!